A digníssima Luana. Assisto todo dia, gente. O ombro dela ontem foi bom pra você ficar assim, ó? O ombro dela, da minha família. Eu sou um cara extremamente feliz e realizado, Isabelle. É. Não tem nada que me abale tanto assim. Quer dar Compreende? uma palavra? Porque você sorri, você tá maldozinho com ela. Mas ela é minha parceira. Ele tá assim Tá comigo, mas maldozinho eu com não, ela. eu tenho um coração puro. Eita, o Pedrinho tá ali atrás. O que tem o Pedrinho? O baile foi adiado. Ai, gente, parou. Mas, gente, olha Mas só. olha, não, eu tô sem entender. Gente, cadê o Venê? Então, o Venê por não isso. voltava. Duvido que ele não... Então, não sei Ele ia por- perder? Logo quem? Me cobram, cadê Venê? Por que eu não viajei com o Venê? O povo acha que eu namoro o Venê. Eu lacei de Venê, só sabia que ele Ontem eu voltava. tava lá na terra dele. Passei Fazendo por o quê? lá, fui lá em Cambuinhas, recuperar minhas energias. Se eu fosse você, eu não teria passado por lá, não. Vai que você topava. Elas tudo. foram sugadas no sábado. Sugaram a minha energia no sábado. Mas cadê ele? Não voltava Quem? hoje? Não. Quem sugou as suas energias? Foi o bicho-papão? Eu tenho medo disso, você também. eu também. É verdade. Para! Eu sempre Para. tenho medo desse bicho-papão. Caraca, real. Bonito. O que tá? Você tá escrito o quê? Vai pra trás! Gente, que é isso, gente? Fernanda não quer estar no mesmo enquadramento. Prazer, bicho-papão. Prazer, bicho-papão. Boa tarde. Tava com saudade, Pedro. Também tava com saudade. Olá. Você é maravilhosa como sempre. Muito obrigada. Você até de bicho-papão é uma linda. Fez muito sucesso no carnaval, né? Aham. Acompanhei. Olá, Fernandinha Maia. Roupa é essa, Venê Casagrande? Bicho-papão. Teve um jogador do Vasco que acabou de chegar ao Vasco. É o E falou Nuno? assim, não, calma, eu não falei nome. Ah, tá. E falou assim, o Flamengo não é nenhum bicho-papão. Ai, você irrita. O jogador que falou isso fez gol no Flamengo. Vai, garoto, sentar no seu lugar. Você irrita as pessoas. Boa tarde. Como é bom voltar, sabia? Gente, olha só, põe na tela o horário, não tem mais horário, né? 1h04, você tá 4 minutos das suas férias, já irritou. Não tira! Ah, não Já tira? irritou as fica- pessoas. Olha, detalhe, eu saí, voltei e nada mudou, né? Eu posso fazer uma coisa? Continua a clientela, a freguesia, nada mudou. Nada mudou. Vou dar uma coisa, dá licença, dona da casa. Eu tenho que buscar meu celular aqui, ó, que eu tô emprestada. Vai, pode pegar. Só não pega que ela é doida, ela pega. Tu tá com dois? Você tá de bicho-papão também? Com ele? Depois não vem sentar ao meu lado, não. Esse banco aqui não te recebe mais. É porque o carnaval já passou, senão a fantasia que ia pegar seria bicho-papão. Ai, Venê. Olha Boa aí. tarde, Vai pessoal. dar Boa briga! tarde. Vai dar briga! Vai dar Calma aí. pau, vai dar pau. Foi máscara, faixa e o apito. Não veio junto o apito? Ih, Venê, vamos falar. Calma aí que a gente vai falar disso. A gente vai falar Eu disso. já posso tirar o bicho-papão? Continua. Pode. Pega o apito. Olha aí, ó, o Flamengo venceu o Vasco e carimbou a vaga para mais uma final do Campeonato Carioca. Ô, Cris! Cris! Deu o resultado que você queria, Cris? Você não tava? Agora eu O respeito. Cris falou Calma. que queria esse resultado. Agora eu respeito. Cadê? Fala, o Silene Brito tava lá e conta pra gente tudo desse jogo. Que venço melhor, Cris. O Flamengo já entrou com a vantagem no Maracanã, tanto no campo como na torcida. Os rubro-negros ocuparam a maior parte do estádio e fizeram muito barulho. Dono do melhor ataque e defesa, a equipe lutou para se manter na frente, mas encontrou um Vasco que veio para brigar pela vaga. O primeiro tempo foi equilibrado. O Flamengo começou com o rei dos clássicos, Bruno Henrique, levando perigo. Arrascaeta, por pouco, não acertou. E o Flamengo só não ficou na frente do placar porque Léo Jardim salvou em cima da linha. Foi então que, pelo segundo jogo com a camisa do Vasco, Nuno Moreira domina e enche o pé para esquentar a partida. E ainda tirar uma sequência de 17 jogos de Rossi sem ser vazado. O rubro-negro ainda tinha vantagem, já que podia perder por um gol de diferença, mas não queria ficar atrás no jogo.
Bruno Henrique então cabeceia por cima, mas o dele estava guardado. A bola sobra justamente nele para fazer seu 100º gol pelo Flamengo, igualando a partida em cima do Vasco, sua maior vítima. A imagem que nós temos que o corte primeiro tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E a outra é que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Então, é um lance polêmico que poderia mudar a trajetória do jogo. O time de São Januário buscou com Ryan, mas ficou para a segunda etapa da partida a definição de quem se classificaria. Pelo Vasco, Nuno tenta e Rossi fica com a bola. O rubro-negro teve Arrascaeta mandando bem longe. O Cruz Maltino ainda precisava correr atrás do prejuízo. Felipe Luiz muda, o rei dos clássicos dá lugar ao Luiz Araújo, que foi presenteado com essa bola para chutar cruzado e fazer o segundo do rubro-negro. E o Luiz Araújo, porque eu não penso só nos 45, eu penso em 90, e o Luiz Araújo é muito forte quando ele entra no segundo tempo. Isso não quer dizer que ele vai ser reserva e só vai entrar no segundo tempo. Então, o treinador bota tudo na balança e decide, sabendo que um dos dois vai, ou vários jogadores vão ficar chateados por não jogar, mas meu trabalho é pensar sempre na equipe e o que eu acredito fazer o que eu acredito que seja melhor para a equipe, só isso. O Vasco ainda lutou até os últimos minutos e Lloyd ainda arriscou, mas nada que fizesse reverter o placar. O Flamengo confirmou sua 7ª participação consecutiva em finais de Carioca, além de aumentar o jejum em cima do rival e impedir que o Vasco busque por um título que não vem desde 2016. Acho que a gente foi muito superior, apesar do lance do gol deles, que foi numa bola parada, em que a gente tem que ajustar, tem que melhorar, para não sofrer mais nesse tipo de lance. A boa fase rubro-negra segue firme. O time ainda está a 22 jogos sem saber o que é perder. E agora vai em busca do seu 39º título carioca. Olha aí! Olha, a produção ainda botou em preto e branco, Pedrosa. A produção plateia. Nunca duvidei disso. Você viu como estava escrito no TP que eu não li? Depois eu vou te mostrar. Assim? Não, estava escrito uma outra coisa que eu vou te mostrar. Você me preservou, Fernanda? Claro que eu preservei. Obrigado. Olha aqui, já vamos falar, sabe o quê? Drone de Vene Casagrande, confirmado agora há pouco pelo próprio Flamengo. Bruno Henrique está fora do primeiro jogo contra o Fluminense. Já o Vene explica toda essa situação pra vocês. Também já quero saber daqui a pouco, agora não. Como é que foi esse Flamengo contra o Vasco? Um pouquinho também de como foi o Vasco contra o Flamengo, se em algum momento Lucas Pedrosa teve uma esperança ali com aquele gol do Nuno, que abriu o placar para 2-1 entre Flamengo e Vasco no último jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Agora põe na tela aqui, porque na verdade, gente, o que mais foi falado nesse jogo, e eu acho que está virando uma máxima, né? Desde que a gente... muita gente, eu não sei se já trabalhavam na imprensa, eu já trabalhava na imprensa na época em que foi implementado a tecnologia no futebol. E aí era um medo muito grande de todos, será que vai acabar essa polêmica? Piorou, hein? Piorou, hein? E aí o clássico foi marcado por muitas polêmicas de arbitragem, a principal delas foi essa daqui que tá na tela. A gente separou esse lance aqui, que é a questão do gol do Bruno Henrique, em que, povo, não tá errado, essa linha é grossa mesmo no Campeonato Carioca, tá? Isso foi combinado. Ela tem 6 centímetros e ela tá tendo 12 centímetros. 12 centímetros mesmo, né? Isso aí. No Campeonato Carioca isso foi experimentado e aprovado por todos os clubes, então essa linha tá mais grossa porque ela tá sendo testada nesta competição. Lucas Pedrosa, começa com você. Você acha que Bruno Henrique estava ou não estava impedido? Esse momento que a bola sai dos pés do Arrascaeta. Fala pra mim, Lucas Pedrosa. Essa imagem não me convence de que o Bruno Henrique estava em posição legal. Mas eu sempre falo para as pessoas aqui, como eu falei no meu canal, como eu falei no pós-jogo, se o Bruno Henrique tivesse levado o segundo amarelo com a cotovelada que ele deu no João Vitor, algo que é recorrente, inclusive, na carreira do Bruno Henrique, ele não estaria, nesse momento aí, para fazer o gol. Porque a cotovelada no João Vitor foi antes do momento onde teve o impedimento do Bruno Henrique nesse lance. E tá aí uma cotovelada que pode ser intencional, pode não ser intencional, mas foi uma cotovelada. E a gente sempre fala, no futebol, sem querer, também é falta. Então o Bruno Henrique deveria, que ele já tinha o cartão amarelo, ele deveria ter recebido o segundo amarelo por essa cotovelada. Para aí, eu vou pedir para parar aí, por favor.
A bola já não estava mais em disputa, o Bruno Henrique já não tinha mais chance de alcançar a bola e ele levanta o braço e ele dá uma cotovelada no João Vitor. O Bandeira tá, claro, vendo o lance ali, tá a carinha do Bandeira, atrás tá o Wagner Nascimento Magalhães, ali também próximo do lance, poderia ter visto. Eu não posso falar que o VAR deveria ter chamado, porque, segundo até o Simon, que é o comentarista da arbitragem da ESPN, o VAR não pode ser chamado para segundo cartão amarelo. Sim. O VAR só poderia ser chamado se fosse para questão de cartão vermelho. Aí, eu vou falar novamente, para mim é um erro do árbitro dentro de campo e do próprio Bandeirinha, que naquele momento ali deveria ter apontado a falta e nem falta foi marcada. Então, se o Bruno Henrique tivesse sido expulso por conta desse lance aí, que ele já tinha um amarelo, inclusive tem gente falando que o amarelo do Bruno Henrique foi injusto, não foi injusto não, porque ninguém pode peitar o árbitro como o Bruno Henrique fez. Ele reclamou e ganhou o amarelo. Ele peitou o árbitro, ele botou testa com testa praticamente com o Wagner Nascimento Magalhães. Ah, não era pra ser falta, era pra ser falta. Beleza, o jogador não pode fazer isso. Nem mesmo o capitão pode fazer isso. Então o cartão amarelo que ele levou inicialmente foi correto e esse cartão aí, ele mudaria a história da partida, Fernando. Porque eu vi muita gente falando, sabe o seguinte? Ah, porque o Vasco tem problema financeiro, porque o Vasco tem problema no seu elenco, porque o Vasco tem problema de venda de saco, porque o Vasco tem um monte de problema. Vou fazer uma alusão rápida aqui. Se eu tenho uma bicicleta e eu tenho que percorrer uma distância de 10 km, mesmo que essa bicicleta esteja enferrujada aqui, empenada ali, o guidão não seja tão bom, mas eu tenho condições de percorrer esses 10 km, correto? Difícil, porque a minha bicicleta não é tão boa, mas ela é uma bicicleta de boa tradição, é uma bicicleta de boa marca. A partir do momento que eu cheguei no 3º quilômetro e alguém furou o meu pneu, eu tenho condições de reclamar que a minha bicicleta teve o seu pneu furado por alguém. Então o Vasco tinha uma missão praticamente impossível. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Muitas vezes. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Uma missão quase impossível, praticamente impossível. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco, em todos os aspectos, técnico, psicológico, físico. Mas a partir do momento que o jogo estava 1-0 e que um jogador não é expulso e que esse mesmo jogador que não é expulso acaba fazendo gol, eu tenho o direito de reclamar. Então, assim, independentemente dos problemas do Vasco, que só o vascaíno, mais do que qualquer outra pessoa, sabe dos problemas do Vasco e fica puto com os problemas do Vasco, desculpa a palavra, independentemente disso, o Vasco foi prejudicado na partida contra o Flamengo. Ah, Pedrosa, isso é garantia que o Vasco ia passar? Não. O Flamengo foi lá na Neoquímica Arena e teve -1 com o Bruno Henrique sendo expulso e conseguiu fazer um jogo brilhante diante do Corinthians e conseguiu a classificação. Não era garantia de nada, mas a partir do momento que você não tem um jogador expulso e esse jogador é decisivo dentro da partida, na minha humilde visão, isso interferiu no resultado e isso interferiu no andamento da partida. Isso, obviamente, quando a gente for falar de campo e bola, não exclui o fato de que o Vasco não jogou nada no segundo tempo e que o Flamengo engoliu o Vasco, que era o normal. Ninguém imaginava que o Vasco ia passar do Flamengo na semifinal. O Flamengo é o time que tem 16 jogadores convocáveis. É o melhor time do Brasil disparadamente, em elenco e em time. Mas a partir do momento que a arbitragem, na minha humilde visão, acaba interferindo dentro do resultado, as chances da bicicleta chegar lá no 10º quilômetro, elas são zeradas. Vene Casagrande, os 2 lances pra você também. Primeiro o impedimento do Bruno Henrique e também a cotovelada. Esse aí é o primeiro lance, quero que você me diga se você acha que ele estava ou não estava impedido. Pra quem não gosta só da gente, essa semana eu fui lá numa loja e aí o rapaz do caixa, eu nem gosto de futebol, mas eu gosto de assistir vocês e tô bravo porque eu arrumei esse emprego e é no horário de vocês. Então, pra você que não gosta de futebol, o que acontece? Depois desse lance aqui, saiu o gol do Flamengo de empate. E esse jogador aqui, que é o Bruno Henrique, o povo falar que estava impedido, um povo falou que não estava impedido. Você, Vene Casagrande, acha que ele estava ou que ele não estava impedido? Antes de mais nada, sua analogia é perfeita, Pedrosa. Minha bicicleta é velha e eu passo por isso diariamente, inclusive. Mas a bicicleta do Mengão, velho, a bicicleta do Mengão, ela é a que eu tenho. Que é braba, mais cara que moto, tu pode andar 40 km. A do Vasco é enferrujada. A verdade é essa. E às vezes fura o pneu, às vezes fura o pneu. É complicado. Hoje, inclusive, eu tenho que ir ao ciclo e levar a bicicleta. Exato. Mas sobre esse lance, Fernandinha Maia, primeiramente, boa tarde a todos saudade vocês. De você, Vene Fiquei com Casagrande. saudade também, de verdade, de me divertir aqui. Fiquei feliz nessa ausência, porém estou de volta agora com uma vitória do Flamengo, mas vamos falar de futebol aí. É o seguinte, sobre esse lance da linha de impedimento, eu não consigo dar certeza que estava impedido ou não. Eu não tenho uma opinião formada. Eu já vi e revi várias vezes e eu não consigo. Para mim, um lance não fornece pra gente como assim, um ângulo perfeito pra gente definir e eu cravar aqui que estava impedido ou que não estava. Difícil, Tanto é que, se você for parar e analisar
vários ex-árbitros que participam de vários programas, falam uma coisa, aí tem outro árbitro que fala outra coisa, ou seja, é um lance polêmico. Quem acha que estava impedido, eu vou aceitar. Agora, quem acha que não estava impedido, eu também vou aceitar. E eu concordo com o Pedrosa. Para mim, um lance crucial é o lance do Bruno Henrique, porque eu acho que ele deveria sim levar o segundo amarelo. É essa daí, hein? Eu acho que ele deveria sim levar o segundo amarelo. Eu acho que para mim esse aí é o lance crucial. Talvez o Pedrinho, na hora da reclamação dele depois do jogo, tenha comentado do lance errado, porque se ele estivesse falando desse lance aí, ele estaria 100% correto, porque na minha concepção ele deveria sim levar o segundo amarelo, e aí tem um debate se ele deveria levar o primeiro amarelo. Independentemente disso, ele já tinha amarelo, e esse lance era para um segundo amarelo. Não digo nem expulsão, mas era para um amarelo, e como ele já tinha, ele deveria ter sido expulso. E aí o Pedrosa fala bem, o Bandeira tá de frente, né, Vini? Ele pode alegar que o jogador do Vasco estava na frente dele, mas assim, tem árbitro e tem bandeira. Não dá para nenhum dos dois não ver o lance. Então, eu acho que foi um erro da arbitragem aí, tal como eu acho que também não existiu falta no lance do Vasco da Gama. Que saiu o gol do Vasco ali, aquele lance para mim não foi falta. Então, também é um outro lance polêmico. A gente vai pôr na tela agora para você analisar e o Pedrosa fala também. Tem dois lances que são parecidos, entre aspas, né? Em relação a Esse contatos. é o gol do Vasco, mas a falta que origina esse gol para vocês, foi ou não foi falta? No mundo Pra ideal, mim, não foi. No mundo ideal, Fernando, do que é o futebol brasileiro, nenhum dos dois lances deveria ser falta. Não é falta. Nem o do Ryan e nem o do Bruno Henrique, que falaram do Paulo Henrique, que o Paulo Henrique trombou. Aí, ó. No mundo ideal, não deveria ser falta. Isso mas é tem falta, elemento gente. pra falta. Tem elemento porque o Ryan tá protegendo a bola, e aí ele continua protegendo a bola e o Léo Pereira empurra ele. Tanto que o Bandeira dá a falta e o juiz também dá a falta. Os dois dão a falta. Olha só, olha a carga nas costas que o Léo Pereira faz. Ele dá uma carga Tem elemento. Eu marcaria falta num lance desse? Não. Pra mim, o futebol brasileiro tem que acabar com essas faltinhas. Essas faltinhas, inclusive, minam o nosso futebol, minam o nosso esporte. Mas isso aí, infelizmente, no Campeonato Carioca, é falta. Você acha, Vene? Eu acho que não foi falta. E eu já vi o lance várias vezes assim, de fato, eu não achei falta em nenhum momento, mas é aquilo. É algo que acontece bastante no futebol brasileiro. Então, eu não acho um absurdo o árbitro ou até mesmo o bandeirinha marcar falta. Mas como é a minha opinião, e eu tenho que dar a minha opinião, eu acho que isso não é falta. Inclusive, é até um erro no futebol brasileiro, porque a gente vê toda hora o jogo parar por conta de lances como esse, que na minha concepção não é falta. Porém, em vários jogos a gente vê árbitros, vários bandeirinhas marcando falta num lance como esse. Eu concordo com vocês. O Léo já vê que não alcança, ele abandona já a disputa da bola e faz a carga. Tem elemento. Mas eu também acho que... eu tava falando outro dia o jogo do Daronco, né, da Copa do Brasil. Esse aí Meu é Deus, ridículo. eu tava na locução do jogo Esse lá aí... do Vasco em Nova Iguaçu. O jogo não andava. Era o tempo inteiro. Para, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que realmente... E eu já falei aqui outro dia, né? O Bruno Arleu, ele é um tipo de árbitro que ele não dá esse tipo de falta. Inclusive, ele dos deixa motivos... o jogo correr, né? Um dos motivos do futebol europeu ser melhor de assistir é por conta disso. Aí sabe o que acontece? Tem futebol. Quando eles entendem que não vão mais marcar, eles param de talvez buscar o contato, enfim, de sofrer a falta, ou enfim... Eu acho realmente que isso cansa. A arbitragem brasileira ela tem que mudar em muitos aspectos. Eu acho que só essas pra gente ser justo, eu acho que vale mostrar o lance do Paulo Henrique, se a gente tiver aí, no Bruno Henrique. Porque foi outro lance de reclamação. Porque parece que a gente tá aqui, porque é tudo em prol do Flamengo. Não é isso, o ponto não é esse. As pessoas não... Quem acompanha o programa aqui do SBT Esporte sabe que a gente reclama de arbitragem há muito tempo. Há muito tempo a gente reclama de arbitragem. Eu não entro na narrativa de que é tudo pró-Flamengo. Eu não gosto dessa narrativa. Eu falo sobre a qualidade da arbitragem do nosso futebol, que é horrorosa. Inclusive, eu sempre falo aqui nesse programa, quem assiste todo dia, a gente fica rezando pra não ser nós vamos ser os próximos a reclamarem, né? Concordo. Porque eu tô sem reclamar aqui que eu tô bem, ô Vinícius. De férias, tô de férias. Eu tô ótima. Mas talvez... Sua saúde mental até melhorou. Ótimo, maravilhoso. Eu nem tô indo na terapia. Ô, Vene Casagrande, mas a gente sempre fala isso, é um rodízio de reclamação. Uma vez é você que tá reclamando, uma vez sou eu que tô reclamando. Porque a gente acaba, obviamente, a gente se fica mais bravo quando é pro nosso time. Isso é super natural no futebol, né? E não vamos ser hipócritas de falar, não, pra mim eu fico bravo igual. Não fico. Não fico. Obviamente que se for o jogo do meu time, eu vou ficar mais bravo ainda. E pra mim, um grande problema é isso, que a diretoria, os dirigentes, eles só reclamam quando eles são prejudicados. E você sempre fala isso aqui. Porque quando você vê o outro time sendo prejudicado, você deveria reclamar. Sim. Porque tá atrapalhando o produto. É isso. Ninguém reclama. Inclusive, teve no primeiro jogo a choradeira do Verratti em relação ao Wesley, que o Wesley deu a solada lá no Verratti. E eu falei aqui, pra mim,
Não tem que chorar. Inclusive, não foi por causa disso que o Vasco tem que parabenizar a perdeu o jogo. arbitragem, porque nesse lance aí, eles tiveram critério. Porque eles não expulsaram o Wesley, mas também não expulsaram o Verratti. Então teve critério, pelo menos. O problema é se tivesse expulsado o Verratti ou expulsado só o Wesley. Aí não teria critério. Então, assim, critério, pelo menos, a arbitragem. É só pra que não fique a narrativa de que a gente tá aqui chorando e blá blá blá. Não é nada disso. Não é nada disso. Seria muito confortável pra mim ficar sempre ao lado da torcida do Vasco. Sempre. Mas não. Se eu tivesse medo de hate, eu não estaria fazendo isso aqui. Acredito que o Vene não tem, a Fernanda também não tem. A gente tá aqui pra dar a nossa opinião. E a minha opinião é que no primeiro jogo, o Wesley não deveria ter sido expulso. Cartão amarelo segue o jogo. E no jogo de ontem, que obviamente não quer dizer que o Vasco ia se classificar, no jogo de sábado, no caso, o Vasco, infelizmente, foi prejudicado pela arbitragem. A gente não tem muito tempo, mas a gente não... Quero saber o que você achou do Flamengo, Vene Casagrande, e o Pedrosa um pouquinho do Vasco dele, se gostou do Vasco em algum ponto que foi positivo. Fala pra mim, Vene Casagrande. E já pode falar também de Bruno Henrique, que não joga na quarta, né? Fernandinha, exatamente. Bruno Henrique, infelizmente, nesse jogo aí acabou tendo um problema físico, não joga quarta-feira, mas a tendência é que fique à disposição pro jogo do final de semana, pro segundo jogo da final do Campeonato Carioca, que será contra o Fluminense. Sobre esse jogo aí, Fernando, eu nem acho que o Flamengo fez um baita jogo, um espetáculo, mas fez o suficiente para vencer o Vasco da Gama. Mostrou novamente que está muito melhor taticamente, tecnicamente e mentalmente falando. Eu tinha uma curiosidade para saber como é que o Flamengo iria reagir depois que sofresse o gol, ainda mais num placar 0-0, ou seja, saiu atrás no placar. E eu acho que o Flamengo reagiu muito bem. E quando eu falo muito bem, teve maturidade para saber lidar com a situação. Era essa a minha curiosidade, como é que seria o técnico Felipe Luiz. O Rossi que não tinha sofrido gol exatamente, ainda, né? Ele estava, se eu não me engano, 17 jogos sem sofrer gol no Campeonato Carioca, inclusive. Então, eu tinha essa curiosidade para saber como é que o Flamengo iria reagir. Por exemplo, do outro lado, tinha um adversário que o treinador reclamou disso, que quando o Vasco toma um gol, não sabe lidar com a situação. E o Flamengo soube lidar com a situação. E mostrou novamente que o elenco faz a diferença. Se no segundo tempo entra um Lloyd no lado do Vasco da Gama, no lado do Flamengo entra um Luiz Araújo, que faz uma baita jogada na vaga do Bruno Henrique, que já havia feito o primeiro gol. Então, assim, de fato, o Flamengo mostrou novamente que está muito melhor fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Eu acho que o Flamengo está pronto para chegar numa final e brigar com o Fluminense nesses dois jogos, está pronto para iniciar o Campeonato Brasileiro, que será a grande prioridade da diretoria e também da comissão técnica na temporada 2025. Agora, fica a dúvida. Como é que o Luiz Araújo vai entrar nesse time? Esse, para mim, é o grande debate hoje no Flamengo. O Luiz Araújo, ele não pode ser reserva nesse time do Flamengo. Eu não sei... Tira o Rossi. Não. Vocês não tomam gol? Eu posso... Hein, ô Pedro? Toma assim, tomou. Posso... eu botaria, sabe, no lugar de quem? E muita gente vai considerar isso polêmico. Hoje, com todo mundo à disposição, quem? O Arrascaeta. Sério, Vene? Porque o Arrascaeta, ele não tá aguentando fisicamente. Talvez seria muito mais importante entrando no segundo tempo, pegando o adversário descansado. Muda bastante ali, né? Mas a dinâmica, o né? que eu quero, o ponto que eu quero chegar é, o Luiz Araújo, ele tem que ser titular. O Felipe Luiz vive falando nas entrevistas coletivas que o jogador, ele pede passagem. O Plata, ele pediu, bateu na porta, falou que tinha que ser titular. E o Luiz Araújo está fazendo o quê? Ele praticamente quebrou a porta, escancarou, ele está gritando. Eu preciso ser titular, porque ele está jogando muita bola. Então agora é um desafio para o técnico Felipe Luiz encaixar o Luiz Araújo nesse time aí. Que problemão, hein, Pedrosa? Fala pra mim, o que você achou do Vasco? Pô, Fernando, o Vasco fez 30 minutos competitivos, só que o problema do Vasco, justamente no campo e bola, é que o Vasco só joga um tempo. Joga 45, aí um dia joga 40, outro dia joga 35, jogou 25 lá contra o Flamengo. Isso é o que mais me impressiona, sabia? Porque no segundo tempo parece que o Vasco desaprende a jogar. Tudo bem que teve uma situação de arbitragem que acaba condicionando o jogo, mas a equipe do Vasco não tá dando essa amostra nesse jogo contra o Flamengo. Tá dando essa amostra no jogo contra o Botafogo, tá dando essa amostra no jogo contra o Fluminense, que fez um gol no primeiro minuto e depois parou de jogar, tá dando essa amostra no jogo contra o próprio Flamengo na Taça Guanabara. Então, assim, a equipe do Vasco hoje é irregular. O Fábio Carelli tem culpa nisso, pela intensidade da equipe que não consegue ser a mesma. Eu acho que ele foi muito mal nas substituições no segundo tempo, principalmente quando ele tem o Jair no banco e ele opta por colocar o Cocão na vaga do Paulinho e não o Jair. O Vasco fica com um time muito mais engessado jogando com o Hugo Moura e o Cocão. O Jair no jogo contra o Flamengo na primeira partida fez uma partidaça. E do nada ele é simplesmente a quarta opção do banco de reservas. Pra mim não faz sentido algum. Tudo bem que a diretoria demorou a dar esses reforços pra ele. É muito cruel ficar cobrando só do Carelli aqui. Eu sou contra esse negócio de queimação de técnico no Campeonato Carioca. Eu falei aqui pra vocês. Eu não vou demitir treinador, obviamente, na minha cabeça, por conta de Campeonato Carioca. Quem, em sã consciência, esperava que o Vasco fosse passar do Flamengo? Ninguém, vamos ser honestos. A não ser no coração do torcedor, que obviamente sempre vai acreditar, mas análise, campo e bola, ninguém imaginava que o Vasco ia passar do Flamengo. Cair para o Flamengo seria algo normal para qualquer equipe, infelizmente, do futebol brasileiro. Qualquer uma. E não vai ser o Vasco, com tudo isso que eu falei em formulação de elenco, que eu vou ficar aqui criando uma crise
e tudo mais. A crise do Vasco, ela vem nos últimos 20 anos. O Pedrinho tem uma missão de vender o Vasco da Gama. O Pedrinho tem uma missão de seguir na reforma de São Januário e ele tem uma missão de sempre estar se comunicando com o torcedor. Agora, dentro de campo, o Fábio Carelli precisa responder, porque daqui a 20 dias começa o Campeonato Brasileiro, o Vasco já enfrenta o Santos dentro de São Januário e essa equipe precisa parar de jogar só 45 minutos. Ela tem que ser constante, ela tem que jogar 90 ou pelo menos 80 e conseguir segurar o resultado. O Vasco é uma equipe muito frágil mentalmente, como o Vene aqui trouxe, e é muito frágil também taticamente, porque toma um gol, parece que o jogo acaba. Isso não existe. Você trouxe em primeira mão, um drone seu, sobre o Bruno Henrique não jogar contra o Fluminense no primeiro jogo, né? Isso. E horas depois o Flamengo confirma, inclusive posta um vídeo do médico explicando essa situação do Bruno Henrique. Cadê? De coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe, né, o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Diariamente seria a segunda final? Pode ser que tenha ou... Então, a produção pode confirmar, porque nesse vídeo aí ele falou sobre Bruno Henrique e sobre o Danilo também. Então, talvez nesse pedaço aí Era que a o gente... Danilo. É sobre o Danilo, porque o Danilo está ausente há muitos jogos. Eles estão confirmando que era do Bruno Henrique, É essa do Bruno parte Henrique? do Bruno Henrique. Então, aí fica à disposição... A informação que eu tenho é que ele vai ficar à disposição para o segundo jogo. Pelo menos eles estão trabalhando para isso. Mas o mais importante é para quarta-feira. Porque não adianta você pensar no segundo jogo antes do primeiro jogo. E o primeiro jogo será extremamente importante. Sim. Então fica a dúvida agora de quem vai jogar no lugar do Bruno Henrique. Luiz Araújo. Eu botaria o Luiz Araújo. Não, Acho que... se tinha aquela dor de cabeça, agora é uma dor de cabeça sem ser dor de cabeça, Sim. né? Porque você não precisa pensar em quem você vai tirar, já que tem alguém pedindo passagem, que é o Luiz Araújo. Inclusive o seu... Você botaria dois atacantes ali, o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo. E que ele faz, porque o Bruno faz Henrique, isso, ele faz isso basicamente. Tudo bem, ele pode fazer também a função de 9 ali, muitas vezes. Ele cabeceia muito bem. Só que, se a gente for parar e analisar estilo de jogo, óbvio, Bruno Henrique tem o estilo, Luiz Araújo tem o dele, mas assim, são jogadores parecidos que podem fazer a mesma função. Então acho que o Felipe Luiz agora ele tem a deixa para colocar o Luiz Araújo no time. E se não colocar, aí eu quero ouvir a explicação depois do jogo, porque ele costuma explicar bem. Quarta e domingo, o segundo, né? Eu confesso que eu não sei. É final de semana, ainda Porque não tá teve uma confirmado. reunião hoje pra confirmar. Ainda não sabe, mas é final de semana. De um lado, o Flamengo na final. E do outro, quem é, ô Cris? Fluminense. Ih, gente. Ai, meu Deus. O silêncio não comete erros, Cris. Já vamos falar do Fluminense, que também passou pra final. Mas, ó, antes, pensa em coisa boa. Você já pensou em